Graça e paz para todos. Que Deus, em Cristo Jesus, continua a derramar da sua graça e do seu poder sobre todos. Muito bem. Mediante tantas as coisas, amados, que nós já vimos e já ouvimos, e que ainda iremos ver e ouvir, indaga-se uma certa pergunta: onde está a verdadeira boas novas? Aonde irei eu perceber, detectar as boas novas? Digo eu a ti, aqui, nas Santas e Sagradas Escrituras, onde você vai encontrar a verdadeira boas novas. Muito bem. Outro sim, verdade é que como irei eu saber se não tem alguém que me ensine? Como eu irei ter se não tem alguém que me dê? Como irei eu fazer com que algo, uma porta se abra, se eu não bater? Muito bem. Aqui nos textos sagrados, reza uma expressão em João, segundo o Evangelho de São João, quarto Evangelho do Novo Testamento, em João no capítulo 1 e o verso 16. Vamos, assim, estar mencionando, mas eu espero um pouco, ao qual João, o autor, o próprio João, o tema desse escrito é sobre Jesus, o Filho de Deus. E a data é de 80 a 95 depois de Cristo, da era cristã. João, esse ao qual foi decapitado, ao qual foi tirada a sua cabeça pelo amor da palavra de Deus. Foi o precursor de Jesus, né? Esse João é aquele ao qual Herodes, né? Ao qual já se falava dele, ao qual, né, houve, quando João chamou raça de víbora, quem poderá livrar da ira vindoura, né? Muito bem. E no capítulo 1, o verso 16, reza a expressão: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então, amados, o que nos dá a entender, aqui fala sobre o testemunho de João. Mas nós queremos falar sobre a expressão graça. Quando João, ele fala aqui, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Graça é um termo grego, ao qual denomina-se que favor imerecido. Algo que nós não merecemos, algo que nós não temos condições e recebemos. A graça. Reza-nos dos textos de Paulo, que ele diz que mediante a fé o ser humano é salvo. Não vem mediante as obras que os homens fazem, mas é de Deus. Pois pela graça sois salvos. Que isso não vem de vós, não vem de nós, mas de Deus. Muito bem. Pensamos juntos. Qual ser humano que tem merecimento de ir aos céus? Mas, pela graça, nós somos salvos.
mediante a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, reza 40 versos que fala sobre fé. E a fé, sem ela, é impossível o ser humano agradar a Deus. Então, amados, buscamos fé neste dia. Não uma fé fanática ou uma fé normalista, pois a expressão de Jesus, ele nos adverte que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal não é para salgar, e sim para equilibrar, para saborear a comida. Então nós, que somos salvos em Cristo Jesus, estamos neste mundo para equilibrar, para dar sabor. Glórias a Deus. Então, amado, vejamos que o que reza aqui nas Escrituras. E aqui ainda em João, como nós vimos, a graça. Jesus, ele nos ensina dizendo o seguinte, que viste e ouviste no passado, dente por dente e olho por olho, eu porém vos digo, amai o que te persegue, abençoai o que te odeiam, que fazendo assim, atumultuará a brasa viva sobre vossas cabeças. Então, amados, saibamos que a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcance a cada dia. Ou seja, o favor imerecível de Deus. Qual ser humano que merece algo de bom? Se a palavra de Deus nos diz que o ser humano ele é mau e perverso de nascença, se o ser humano quiser fazer algo de bom, ele tem que aprender. Então veja que a morte de Jesus não foi em vão. Veja que a morte de Jesus não foi à toa, um mero acaso. Não. Porque também reza em João, no capítulo 1, né? E no verso muito conhecido, dizendo que ele veio para o que era dele, mas o deles não receberam. Mas o 12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque ele é a graça de Deus, vindo de Deus para os homens, que é a própria palavra de Deus, fez carne. Então, amados, que na manhã deste dia, possamos, cada dia, nós procurarmos, entendermos que nós não temos condições, mas a graça de Deus nos alcançou. Que Deus em Cristo Jesus continua a derramar da sua graça e do seu poder. Esse quem vos fala é o pastor e doutor Edinaldo Barata. Um abraço.